Aleluia, paz do Senhor, irmão. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Irmão, tem coisa melhor do que começar o dia na presença de Deus? Oh, glórias, como é bom começarmos o dia sabendo que Deus é conosco. Aleluia, oh, glória. Êxodo capítulo 33, versículo 11. Êxodo 33, 11. 2. Mose 33, 11. Aleluia. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, nunca se afastava da tenda. Pai, queremos te glorificar, Senhor Deus, por essa manhã, te louvar pelo dom da vida, Senhor, te agradecer que mais uma manhã podemos chegar à tua presença sabendo que tu és o Deus que salva, que restaura, que cura e que nos transforma. Vem Espírito Santo ministrando essa palavra ao coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu acho maravilhoso aqui nesse texto, quando Moisés está no auge do seu chamado, temos duas características maravilhosas nesse versículo. A primeira, ela diz no versículo 11, o Senhor falava com Moisés face a face. Quando você ama, você está presente. Quando você ama, você participa. Quando você ama, você não só fala como você faz. E Moisés aqui, ele amava, ele falava face a face com Deus. Mas uma coisa que eu gostaria de salientar hoje é a respeito do seu auxiliar Josué. Josué não se afastava da tenda, nunca se afastava da tenda do encontro. O que fazia Josué permanecer na tenda do encontro? O que fazia Josué estar presente? O que fazia esse amor que Josué tinha para não se afastar da tenda do encontro? Eu gostaria de citar 7 características por que Josué não se afastava da tenda do encontro. Eu fico fascinado com Josué, e já aqui nos seus tenros anos, quando ele ainda era muito jovem, aqui Arão nem havia sido chamado ainda para ser sacerdote, aqui Arão ainda não está no seu ministério, aqui o jovem Josué está auxiliando, e aqui estamos ainda em Êxodo, em 2 Moisés, estamos no início da caminhada em questão do povo de Israel no deserto, e aqui no início já Josué, um jovem, ele não se afasta da tenda do encontro. Por quê? Característica número 1, por causa ele queria constante presença de Deus na sua vida. Quando lemos a palavra de Deus, o salmista, ele já fala isso em Salmo 84, 11. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Josué, ele fica na tenda do encontro porque ele queria a constante presença de Deus na sua vida. Se você analisar friamente, qual é o lugar onde mais você experimentou a presença de Deus? Qual é o lugar onde mais você foi edificado? Qual é o lugar onde mais você ouviu da palavra de Deus? Qual é o lugar onde mais você ouviu pregações? Qual é o lugar onde mais você recebeu orações? Não foi na casa do Senhor? E o salmista aqui, ele fala de maneira maravilhosa, pois um dia na tua casa vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Josué, ele se decidiu, a presença de Deus na sua vida era prioridade. E como é maravilhoso quando nós buscamos a presença de Deus. Quando buscamos estar na presença, sabendo que Deus tem um plano melhor, Deus nos conhece melhor, e Deus melhor do que ninguém sabe aquilo que nós precisamos. Em segundo lugar, porque que Josué permaneceu na casa, porque ele preferia as coisas de Deus. No Salmo 122, versículo 1, ele fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Josué, ele preferia as coisas de Deus do que as coisas do mundo. Quando uma vez seus planos são interrompidos, quando você uma vez, o inimigo, ele entra com ataque na sua vida, quando uma vez você pretende fazer uma coisa e essa coisa caiu por terra, com o que você preenche esse tempo que o inimigo roubou? E Josué, ele, a casa de Deus, ele, a porta da tenda, ele via o que Deus fazia com Moisés, e ele dizia para si mesmo, eu quero decidir preferir as coisas de Deus na minha vida.
Como é maravilhoso quando nós preferimos as coisas de Deus na nossa vida. Em Mateus 6:33, o Senhor Jesus fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Como é maravilhoso quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar. Em terceiro lugar, porque ele falava com o Senhor. Na casa de Deus, que ele mais falava com o Senhor. Em 1 Samuel 3:10, nós temos esse encontro maravilhoso de Samuel na sua tenra idade, em que ele tem um chamado de Deus, ele ouve ao Senhor, e no versículo 10 de 1 Samuel 3, então o Senhor veio e ali esteve e o chamou como das duas vezes anteriores: Samuel, Samuel. E esse respondeu: fala, porque teu servo ouve. Josué, ele ficava na tenda do encontro, porque ele queria falar com o Senhor. E onde melhor falar com o Senhor do que na casa do Senhor? E Josué, ele permanecia, uma tradução diz, ele nunca se afastava da tenda. Ele sabia aonde buscar ajuda, ele sabia aonde o Senhor estava, ele sabia como procurar Deus, ele sabia qual é o lugar da maior probabilidade da presença de Deus, na casa do Senhor. Como é lindo quando conseguimos. Em quarto lugar, porque ali ele ouvia o Senhor. Como é maravilhoso ouvirmos ao Senhor, ouvirmos a palavra do Senhor, ouvirmos a pregação do Senhor, ouvirmos os irmãos que estão em volta. O apóstolo João, ele na sua primeira carta, ele fala no versículo 8, ele fala no capítulo 1, como é maravilhoso, ele se nos andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho nos purifica. Nós estamos em uma época em que nós desvencilhamos o cristianismo com a igreja, a congregação com a fé, ou estar junto com os irmãos com o crer em Deus. Nós somos chamados, o apóstolo Paulo, em todo lugar que ele ia, ele fundava igrejas locais. Nós precisamos congregar. Eu vejo como o inimigo tem roubado essa característica desse desejo da presença de Deus, esse desejo de cair de joelhos, esse desejo de passar uma noite louvando, glorificando a Deus. Josué, antes mesmo dele ser conhecido por pessoas, ele era conhecido por Deus, porque ele ficava na presença de Deus. Aleluia, oh glória. Primeiro lugar, constante presença. Segundo lugar, preferia as coisas de Deus. Terceiro lugar, porque falava com o Senhor. Quarto lugar, ele ouvia o Senhor. Em quinto lugar, porque lá ele via a glória do Senhor. Oh glória. Se você olha no versículo 10, a Bíblia diz de que quando Deus chega, fala com Moisés, todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, todo o povo se levantava, a cada um à porta da sua tenda, e adorava ao Senhor. Ali se manifestava de coisa maravilhosa, ele via a glória do Senhor. Era na casa do Senhor que ele via a glória do Senhor. Era na casa do Senhor que ele via a manifestação de Deus. Era na casa do Senhor que ele via a operação do anjo do Senhor. Era na casa do Senhor que ele experimentava essa maravilhosa presença de Deus. Como é lindo quando podemos estar na casa do Senhor, quando podemos permitir que o Espírito Santo opere nas nossas vidas. Em sexto lugar, porque era lá na tenda que ele estava sendo preparado para ser o sucessor de Moisés. Moisés precisava de um sucessor. E Deus foi preparando o sucessor, mas já nos tenros anos da sua idade, ele na tenda do Senhor, na casa do Senhor, ele ouvia a palavra do Senhor, e ele guardava essa palavra no seu coração, porque na época ainda não existia a Bíblia. Eu tentei me informar uma vez qual é a característica de todos os homens grandes que já passaram por essa terra. E é interessante que todos eles, sem exceção, tiveram um desejo de conhecer a palavra de Deus e de decorar versículos bíblicos. Eu vejo os pastores, quer sejam os americanos, quer sejam os alemães, hoje os grandes pastores brasileiros, todos eles que ficaram conhecidos são pessoas que na sua tenra idade buscaram conhecer a palavra de Deus, buscaram decorar a palavra de Deus, buscaram saber que a única coisa que fica da nossa vida é aquilo que nós fazemos com Deus. A única coisa que permanece é aquilo que nós fazemos na glória de Deus, porque céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará, aleluia, diz o Senhor. Porque ele estava sendo preparado. Em sétimo lugar, porque ali ele ficava cheio da presença de Deus. O Senhor Jesus, ele fala em Atos 1:8, recebereis o poder do Espírito Santo que virá sobre vocês. Era lá que ele recebia
e lá que ele era orientado, e lá que ele ficava cheio da presença de Deus. Era na casa de Deus que ele ficava cheio da presença de Deus. Eu vejo muitas vezes pessoas que um dia começaram bem a sua caminhada, mas que se afastaram, que se distanciaram, principalmente depois da pandemia. Eu vejo muitos servos de Deus, muitas servas de Deus, que de algum lugar o inimigo roubou esse amor à casa do Senhor, esse amor à palavra do Senhor, esse amor à presença do Senhor. E hoje gastamos nosso tempo na mídia, nas nossas férias, com a nossa família. É importante, é muito importante, mas a prioridade é a presença de Deus. O que acontece quando buscamos em primeiro lugar a presença de Deus? Bem no final de Josué, ele dá um sermão sobre o povo. Ele fala, olha, vocês decidem o que vocês quiserem fazer do seu futuro, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Aonde ele buscou essa fonte? Da onde ele sabia isso? Da onde ele buscou o poder de Deus? Na tenda do encontro, na presença de Deus, aos pés de Moisés, junto com Deus, permanecendo na presença de Deus. Eu lembro, muitos anos atrás, estávamos com dificuldades muito grandes na minha casa. Eu tinha na minha casa 4 jovens adolescentes, que era só a graça. E um dia Deus me chamou para ter um encontro com ele, para buscar a presença de Deus. E eu coloquei no coração de buscar mais de Deus. E Deus me chamou de ter 10% do dia na presença dele. Só que na época eu trabalhava de dia, antes eu estudava de noite e eu não tinha tempo. Eu falei, Deus, ok, então me acorda de madrugada. E foi naquela noite, 19 de fevereiro do ano de 1999, que Deus me acordou pela primeira vez. Eu ali comecei uma caminhada com Deus de 1 ano e 3 meses, de todo dia, 10% do meu tempo na presença de Deus, de madrugada. Das 3 da manhã até 5:30. E Deus mudou a minha vida, mudou a vida da minha família, mudou o ministério, mudou minha saúde, mudou os meus filhos, mudou a minha alegria. Quando buscamos a presença de Deus. E talvez hoje é um dia de você colocar diante de Deus aquilo que tem valor eterno. Todas as outras coisas passarão, céus e terra passarão. Mas tudo aquilo que você investe com Deus, todo o tempo que você investe na presença de Deus, todo o tempo que você investe buscando a palavra de Deus, é tempo de valor eterno. Quanto tempo eu perdi em buscar coisas terrenas, em trabalhos que não têm a ver com a palavra de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas te serão acrescentadas. Não permita que o inimigo venha na sua vida. Quando o amor de Deus é presente na nossa vida, nós somos presentes no amor de Deus. Permita ao Espírito Santo mudar seus hábitos, mudar aquilo que você tem colocado na sua cabeça. Estava conversando com um irmão, ele há muitos anos esteve aqui, ele falou, pastor Teodoro, que saudade eu tenho da oração da manhã. Eu falei, irmão, você poucas vezes veio a oração. Ele falou, é verdade, mas eu tinha essa possibilidade. Agora eu moro numa cidade em que não existe nenhuma igreja que tenha cultos diários. Como eu gostaria. Sabe, irmão, às vezes nós não percebemos quanto Deus há nela em estarmos na sua presença. Ele é o Deus que muda, Ele é o Deus que faz a obra, Ele quer que nós andemos na sua presença. E Josué, ele tinha essa característica. Ele queria, em primeiro lugar, a constante presença de Deus. Em segundo lugar, preferia as coisas de Deus. Em terceiro lugar, ele chegava à tenda porque falava com o Senhor. Em quarto lugar, porque ele podia ouvir a voz do Senhor. Em quinto lugar, ele via a glória do Senhor na casa do Senhor. Em sexto lugar, ele estava sendo preparado para o ministério. Em sétimo lugar, porque é ali que ele ficava cheio da presença de Deus. Permita ao Espírito Santo mudar a tua história, mudar a tua rotina e fazer com que realmente a palavra de Deus, a presença de Deus, a casa de Deus, aquilo que você como templo do Espírito Santo, manifestando a glória de Deus, sabendo que se buscarmos primeiro o reino de Deus, glórias, Deus ele faz a obra. Amém? Oh, glória, oh, querido Deus, muito, muito obrigado, Senhor. Oh, Senhor, que nós temos um lugar onde é que nós podemos nos encontrar, Senhor, esta casa de Deus, onde é que, Senhor, nós junto com os irmãos podemos buscar a Tua presença, Senhor, que nós possamos ser sensíveis ao Teu falar. Senhor Deus, realmente ser cheio, Senhor, desta Tua presença, ter prazer, alegria, Senhor, de estar, Senhor Deus, na Tua casa.
Senhor, receber, Senhor Deus, de Ti a Tua palavra, ouvir aquilo que Tu tens para nos falar, para a gente não andar nossos próprios caminhos, mas sim aquilo que Tu tens, sendo preparado para aquilo que Tu tens para as nossas vidas. Senhor, nós vivemos num mundo, Senhor, onde é que tem tantas informações, mas nós precisamos da Tua palavra. Senhor, nós precisamos desse Teu alicerce, Senhor, para que nós possamos ser vitoriosos. Senhor, valorizar, Senhor Deus, aquilo que Tu nos tens dado. Senhor, eu te peço, Senhor, que realmente, Senhor, Senhor, nós voltamos a esse primeiro amor, ter prazer em vir na Tua casa, ter prazer, Senhor, estar na Tua presença. Senhor Deus, nos enchermos com a Tua presença, com a Tua palavra. Senhor, nós estamos vivendo nessa época da graça que nós temos essa possibilidade, esse privilégio, Senhor, que a gente valoriza, que nós possamos ser cheios do Teu Santo Espírito, sendo capazes de fazer diferença aonde Tu nos colocas. Senhor, nós queremos buscar em primeiro lugar o Teu reino. Vem Tu cuidando de cada um, renova as nossas forças, renova a nossa aliança contigo, renova-nos, Senhor. Não nos deixas desistir, Senhor, mas sim que nós temos prazer em estar em comunhão contigo, que realmente o Teu Santo Espírito possa nos dirigir, capacitar e nós possamos ser achados fiel lá onde é que Tu nos colocas. Senhor, mais um novo dia que nos tens dado e queremos entregar ele nas Tuas mãos, Senhor. Vai Tu na frente e que nós possamos estar no centro da Tua vontade para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.